Bom dia, meus alunos do sexto período da disciplina Direito de Família. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos alimentos que já vimos falando na aula passada. Abram aí o Código Civil de vocês no artigo 1694 para a gente continuar com os nossos estudos. Na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre os alimentos, falamos do conceito, falamos dos alimentos avoengos, do posicionamento do STJ em relação à prisão civil, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características da obrigação alimentar, sobre as características do direito aos alimentos, sobre os pressupostos da obrigação alimentar e também sobre as pessoas que podem ser obrigadas a prestar alimentos, ok? Primeiro de tudo, eu quero esclarecer para vocês que a gente vai falar das características da obrigação enquanto uma prestação imposta ao alimentante e nós vamos falar das características do direito aos alimentos enquanto prestação que vai ser atribuída ao alimentando. Então, nós vamos analisar na aula de hoje a obrigação do alimentante e o direito do alimentando, ok? Essa que é a divisão que é importante a gente considerar. Vamos falar um pouquinho, então, das características da obrigação, da prestação imposta ao alimentante. É importante que vocês saibam que essa obrigação, ela surge do princípio da solidariedade familiar, que a gente viu lá na nossa primeira aula no começo do semestre. E a primeira característica que eu vou trazer para vocês em relação à obrigação é que se trata de uma obrigação transmissível. Olha que interessante. Vocês verão no semestre que vem, no direito das sucessões, que a herança responde pelas dívidas do falecido nos limites de suas forças. A mesma coisa vai acontecer em relação à obrigação de prestar alimentos. O de cujus alimentante, o falecido que era obrigado a prestar alimentos, ele vem a óbito e detém essa obrigação de pagar. Ora, se a herança responde pelas dívidas, pelas obrigações do falecido, e se esse falecido tem a obrigação, a responsabilidade de pagar alimentos, é claro que isso vai ser repassado. Mas vejam só, essa não é uma obrigação repassada pessoalmente aos herdeiros do falecido, não. Essa é uma obrigação repassada ao espólio, tá? Quem vai pagar não são os herdeiros, a pessoa dos herdeiros, e sim o espólio do falecido por um débito que existia no momento da abertura da sucessão, ou seja, por um débito que existia no momento da morte, tá? Eu não estou falando aqui de uma alteração da titularidade da obrigação. Ah, o meu pai pagava alimentos para o fulano, então essa obrigação passa a ser minha. Não, eu não estou trabalhando com a alteração da titularidade. Eu estou trabalhando com o pagamento de um débito que existia no momento da abertura da sucessão, pagamento este que será feito pelo espólio. A segunda característica que nós temos aí é que se trata de uma obrigação divisível. E divisível por quê? Porque essa obrigação de pagar alimentos, ela pode ser dividida entre os parentes do falecido. Imaginem, por exemplo, uma mãe que, em razão da idade, das doenças que possui, pretende que os filhos contribuam com o seu sustento. Então, ela pede alimentos aos filhos. Ela tem vários filhos. Eles serão corresponsáveis pelo auxílio do sustento da mãe. Claro que cada um na medida de suas respectivas possibilidades. Afinal, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, já que trabalhamos com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, nós vamos respeitar a possibilidade de cada uma das pessoas obrigadas a prestar alimentos, ok? Agora, em relação às características do direito aos alimentos, direito esse que pertence ao alimentando, a primeira característica que eu quero trazer para vocês é que se trata de um direito personalíssimo. O que significa dizer que se trata de um direito personalíssimo? Que o direito aos alimentos é pessoal porque a prestação desses alimentos visa tutelar a dignidade e a integridade física e psíquica daquele alimentando, tá? E que, inclusive, é parente do alimentante. A titularidade desse direito não pode ser transmitida a outrem.
A segunda característica que nós temos aí é que não é possível ceder o seu direito aos alimentos. A gente fala que é incessível, né? E por quê? Não é possível que haja a cessão do direito aos alimentos a terceiros. Essa é uma característica consequência do caráter personalíssimo da obrigação mencionada acima, tá? De modo que o direito aos alimentos, ele só pertence ao credor, ele não pode ser transmitido, ele não pode ser cedido a outrem. Atenção, aqui eu estou falando do direito aos alimentos. O crédito decorrente de prestações vencidas, por já ter sido constituído, ele pode ser cedido, tá? Aí é um crédito já constituído. Agora, o seu direito aos alimentos não admite cessão. Terceira característica, trata-se de um direito impenhorável, que não pode ser penhorado. Essa característica do direito aos alimentos, ela acaba convergindo com a própria finalidade da prestação dos alimentos. Qual é? A finalidade é garantir a subsistência, o auxílio no sustento e a manutenção das necessidades básicas do alimentando. É exatamente por isso que a gente não admite que haja a penhora desse direito. A gente não pode privar o alimentando da percepção das parcelas necessárias à sua sobrevivência. Quarta característica, trata-se de um direito incompensável, ou seja, não admite compensação, não pode ser compensado. Imaginem, por exemplo, os pais se divorciam e a mãe passa a ter a guarda do filho comum. O pai paga alimentos para contribuir no sustento de seu filho. Afinal, ele, além de pai, também é detentor do poder familiar e tem a possibilidade, a prerrogativa de fiscalizar o exercício da guarda pelo outro. Ele vai contribuir com o sustento do filho. Muito bem. Acontece que essa mãe chegou a emprestar dinheiro ao pai e ele tem um débito para com ela. Olha só, não é possível que haja a compensação desses valores. Por quê? Do contrário, a gente não vai atingir a finalidade da prestação obrigacional, que é a de assistência e auxílio no sustento do alimentando. Então, o pagamento, esse direito aos alimentos, ele não pode permitir a compensação na existência de outros débitos. Quinta característica, trata-se de uma prestação irrepetível, ou seja, irrestituível. Quando você paga alimentos a alguém, você não pode pedir a devolução do que foi pago. A gente costuma brincar que isso não pode acontecer, você não pode devolver, porque o que a pessoa fez com os alimentos que ela recebeu? Ela comeu, né? Ela consumiu aquilo com as necessidades básicas dela. Então, não é possível que você peça a devolução. E esse, inclusive, é um aspecto muito polêmico em relação à negativa de paternidade, né? Principalmente com os alimentos gravídicos. O pai que paga, o suposto pai, vamos dizer assim, que paga alimentos ao suposto filho, mas como ele ainda não nasceu, os alimentos são pagos à mãe da criança e depois descobre-se que o pai não é pai, né? Então, gera uma polêmica em torno disso aí, porque os alimentos eles são irrepetíveis. A gente não poderia admitir a devolução, né, a repetição desses valores. Muito bem, a próxima característica que nós temos aí é que se trata de um direito intransacionável, ou seja, o direito de pedir alimentos não pode ser objeto de transação, não pode ser objeto de contrato. Sétima característica, trata-se de um direito imprescritível. Aí vocês vão falar assim, uai, Renata, mas não foi isso que eu aprendi na disciplina de processo civil, não. Calma lá. O direito aos alimentos é imprescritível, ok? Agora, o seu direito de cobrar por prestações vencidas e não pagas prescreve, tá? O direito aos alimentos é imprescritível. Oitava característica, trata-se de um direito irrenunciável. Não se pode renunciar aos alimentos. A gente pode não exercer esse direito, mas renunciar o direito você não pode, tá? Nona característica, trata-se de uma prestação atual, exigida imediatamente em razão da necessidade da concessão para manutenção do alimentando. E aí eu quero trazer para vocês uma informação relevante
que existe uma divergência doutrinária em relação a essa nona característica. Por quê? Doutrinadores como Maria Helena Diniz entendem que dizer que uma das características do direito aos alimentos é a atualidade significa falar que é atual a obrigação alimentar porque o seu intuito é atender às necessidades atuais e futuras do alimentando. Para Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves, o que Maria Helena Diniz chama de atual nada mais é do que uma futuridade dos alimentos. Que dizer que uma das características é ser atual significa dizer que, por ser uma obrigação de trato sucessivo que você vai pagar mês a mês, os alimentos se sujeitam a efeitos inflacionários, comprometendo aí o seu valor, tá? Bom, então nós temos de um lado as principais características da obrigação alimentar, que são duas. Trata-se de uma obrigação divisível e trata-se de uma obrigação transmissível. Em relação às características do direito aos alimentos, nós temos um direito personalíssimo, incessível, impenhorável, incompensável, irrepetível, intransacionável, imprescritível, irrenunciável e atual. Ok? Muito bem. Finalizadas as características do direito e da obrigação alimentar, nós vamos passar para os pressupostos da obrigação alimentar, que nós já vimos na aula passada, quando eu contei para vocês uma historinha sobre o binômio ou trinômio da responsabilidade alimentar. Os pressupostos são necessidade, possibilidade e proporcionalidade. E eu quero dizer para vocês que trabalhando com esse trinômio, com esses pressupostos da responsabilidade, nós temos o disposto no artigo 1701 do Código Civil, que prevê duas possibilidades de prestação de alimentos. A modalidade própria, por meio do fornecimento de hospedagem, sustento, educação, etc. E a modalidade imprópria, por meio do pagamento da pensão periódica, tá? E quem são as pessoas obrigadas a prestar alimentos e que podem também pedir alimentos? Vocês percebam que aqui existe uma relação de reciprocidade, tá? O pai, ele pode pagar, mas ele também pode pedir. O filho pode ter de pagar, mas também pode pedir. De acordo com 1694, podem pedir alimentos reciprocamente os ascendentes em favor dos descendentes, os descendentes em favor dos ascendentes, cônjuges e companheiros entre si e os irmãos. Eu pergunto a vocês se esse rol do 1694 é um rol meramente exemplificativo ou se estamos diante de um rol taxativo. O STJ já se manifestou nesse sentido, entendendo que o rol do 1694 é taxativo, então a gente não pode, por exemplo, impor a um tio, a um primo, ao padrasto que venha a pagar alimentos, ok? Pessoal, não deixem de responder as perguntas, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me mandar, vamos nos preparando aí para a próxima avaliação e para as próximas atividades, ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos!